Olá alunos, aqui estou eu novamente, agora para gravar uma aulinha básica, um pouco mais curta que a última, mostrando algumas ferramentas mais básicas mesmo para ajudarem na, no estudo para a próxima prova que a gente irá fazer nessa semana. Então eu vou começar com algo bem simples mesmo, tá? Nada muito complexo, né? Coisa bem simples mesmo. Primeiro eu vou maximizar essa tela, essa área de trabalho de perspectiva, e vou inserir uma ferramenta básica aqui. Uma ferramenta não, é uma forma básica na aba de primitivas, de Create, primitivas básicas. Clicar em Box, criar um box aqui com tamanho qualquer. Eu vou colocar uma forma quadrada aqui, 50 por 50 por 50, um valor exato. Mas não precisa ser especificamente, só para vocês verem as formas, as ferramentas mesmo. Eu vou centralizar o objeto, lembrando que para centralizar, só clicar com o botão direito nos três eixos, aqui e aqui, ele já centraliza. Isso com a ferramenta de mover selecionada, tá? Primeiro, para editar um objeto, como vocês já devem ter decorado, botão direito em cima, converter para um editable poly, um polígono editável, tá? Dessa forma, todas as opções de seleção ficam habilitadas, tanto por vértices, por edges, por bordas, polígonos ou pelo elemento todo, tá? Primeiro, lembrando que para criar, se caso vocês converter e quiserem inserir mais algumas edges, mais algumas linhas, vocês podem selecionar a edge no modo de seleção de edges, clicando em qualquer uma dessas. Se vocês quiserem criar um novo segmento na horizontal aqui, selecione qualquer edge da vertical, selecionando apenas uma, segurando o Shift, clicando na seguinte, ele faz a seleção por inteiro. Eu vou só alterar a cor aqui do objeto para ficar mais fácil de enxergar. Aqui vai ficar mais... Opa! Aqui fica mais fácil da gente enxergar. Ó, selecionando uma edge, segurando o Shift, ele faz toda a seleção de linhas da vertical, tá? Então, como a gente vai querer criar linhas na horizontal, a gente vai usar a ferramenta Connect, que ela fica nesse grupo de ferramentas perto do Extrude, do Chamfer, tá? A Connect, ela nada mais é do que uma ferramenta que cria linhas conectando as que estão selecionadas. O nome já fica mais fácil de entender. Você vai conectar linhas na orientação contrária. No caso aqui a gente está com a vertical, com as verticais selecionadas, ele vai criar linhas na horizontal. Se a gente tivesse selecionado as horizontais, ele iria criar na vertical, tá? Então vamos clicar aqui nessa caixa de settings. Automaticamente ele já cria por padrão uma edge, tá? Se a gente quiser colocar duas, ele cria duas por igual. Aqui a gente pode deixar um espaçamento maior nessa opção do meio, nessa aqui, um espaçamento maior ou menor entre uma edge e a outra. E aqui a posição onde elas irão ficar. Eu vou fazer bem aqui, vou fazer um detalhezinho aqui, ó. Colocar aqui e vou até deixar mais aqui. Deixa eu só deixar mais próximo uma da outra e vou subir.
fechar aqui, tá? Quando vocês estiverem satisfeitos com o resultado, só dá um OK. Ele cria duas novas edges, duas novas linhas. Dessa forma, essas áreas ficam independentes para serem editadas. Caso vocês queiram alterar para o modo de polígonos, seleção de polígonos, clicando aqui, ela seleciona só essa área. Aqui também vocês poderão usar o Shift para selecionar o contorno inteiro. Segurando aqui o Shift, clicando nas restantes, ele faz a seleção por inteiro, tá? Agora, para a gente criar uma extrusão dessa área selecionada, o que a gente pode fazer é vir aqui no próprio Extrude, clica na caixinha de Settings. Por padrão, ele cria essa extrusão do centro para fora, ele não cria por igual, independente da forma que está selecionado, tá vendo? Mas para fazer a extrusão por igual em todos os 4 lados selecionados, a gente pode vir aqui, ó. É que vocês podem ver que tem mais 3 opções. Por grupo, que é o que está selecionado, local normal, clicando é exatamente o que a gente quer, ou ainda clicando aqui tem a última opção, que é por polígonos. Ele divide os 4 lados sem ter aquela área de junção entre eles, tá? Eu vou alterar aqui para o modo de local normal, e aqui é a quantidade de extrusão. Tá? Acho que assim tá bom, dá OK. Lembrando, se caso vocês quiserem tirar esse efeito de sombra, que às vezes fica incomodando, vocês podem tanto vir aqui em Views, Viewport Configuration, e desativar Shadows, dando OK, ou alterar, clicando aqui no Realistic, mudando para Shaded. É que o Realistic, o próprio nome já diz, é realista, ele reconhece um efeito de luz, criando uma sombra, tá? Deixando o Shaded mesmo para não ter esse perigo, esse problema de sombra, que às vezes incomoda. Pronto, aqui ele criou como se fosse uma área extrudada, tá? O que dá pra gente fazer também para detalhar melhor, se caso vocês quiserem, vocês podem, no modo de seleção de edges, a gente vai selecionar essa linha, novamente segurando o Shift. Não deu certo. Clique no Loop, clicando aqui, ó, em uma, vai no loop, que ele faz um loop em todo o contorno, tá? A gente pode fazer a mesma coisa segurando o Ctrl para selecionar as linhas de baixo também. O loop também, tá vendo? Ele fez uma seleção por inteiro. Agora a gente vai usar esta ferramenta aqui, ó, a chamfer. O próprio nome já diz que é um chamfer, né? Um chanfrado. Vou aproximar mais. Ó, ele cria esses detalhes, uma curvatura. Quanto mais linhas vocês aumentarem aqui, ó, vou colocar bem de leve aqui, ó, fica ele cria várias edges. Quanto mais linhas, mais detalhes, mais detalhado ele vai ficar, só que ele vai ficar mais com uma malha mais pesada, tá? Mas aqui acho que aqui já é o suficiente. Dá OK. Vocês podem fazer também nas linhas verticais, selecionando uma, selecione uma, clica no Ring. O Ring faz o mesmo tipo de seleção, só que na vertical, para linhas verticais. O Loop para linhas horizontais e o Ring para linhas verticais. Clicando em uma, vou tirar a seleção, vou clicar em uma, clico no Ring, ele faz em todo o contorno, tá? Vamos lá no chamfer novamente. Ó, ele até já deu os parâmetros anteriores. Vou dar OK, não vou alterar nada, tá? Então, um render aqui com Shift Q, ou clicando nessa última opção aqui de cima, tem uma ideia de como está ficando essa área.
Deixa eu aproximar um pouco mais aqui para ficar mais. Ó, Shift que é atalho para o render. Deu para notar que ele não deu um render tão rápido como normalmente é em áreas que não tem tantas edges, né? Mas isso foi por causa das 4 linhas, 4 edges que eu inseri aqui. Como eu disse, ele vai ficando uma área muito pesada. Eu vou dar um Ctrl Z para tirar essa área aqui que não ficou boa mesmo. Ó. Então eu vou deixar assim mesmo, deixar só o chamfer em cima. Agora aqui eu vou selecionar a área de cima, toda a face, para mostrar uma outra ferramenta. Lembrando que algumas ferramentas só ficam disponíveis em alguns tipos de modos de seleção. No caso do Vertex tem algumas que aparecem aqui, da Edge também, no modo de Edge, e no modo de polígono, que é o que a gente vai usar agora. Como por exemplo o Inset, ele só fica habilitado no modo de seleção por polígonos. Ó, se a gente clicar em modo de seleção por Edges, não fica habilitado. E no modo de seleção de vértices também não habilita. Então vamos clicar aqui. A gente vai usar o Inset. O Inset ele nada mais é do que uma ferramenta que cria uma nova área internamente dentro daquela que foi selecionada. Exatamente do mesmo tipo de forma, só que com a mesma forma, só que menor. Menor de acordo com a sua regulagem. Eu cliquei no Inset, aqui a gente regula. Tem o modo de seleção que aqui realmente não altera muito também. Ó, vou criar um outro quadrado nessa área selecionada. E essa área fica habilitada. Agora o que a gente pode fazer aqui para dar um detalhe a mais, deixa eu só ver. Podemos usar um extrude, lembrando que o extrude é a ferramenta que move a área selecionada. Lembrando que quando você seleciona o extrude, a extrusão não é feita através da ferramenta de mover, é através dessas setinhas aqui. Se você clicar no extrude, na caixa de settings do extrude, e clicar na ferramenta, você está alterando a forma do jeito incorreto, tá? Vamos usar OK. Agora eu vou clicar no Bevel. Bevel é uma outra ferramenta que fica habilitada dentro do modo de seleção por polígonos. Clicando nele, ele cria como se fosse uma nova extrusão. Na verdade, ele é um tipo de extrude, só que ele tem algumas outras opções que o extrude não possui. Por exemplo, ó, aqui a gente pode alterar a distância da extrusão e ela tem essa opção aqui, ó, que ela faz essa área. Deixa eu só deixar um pouco mais distante. Ó, ele abre, criando como se fosse distanciando mesmo a área que está selecionada, criando um efeito até interessante. Vou dar um OK aqui de novo, tá? Eu vou novamente inserir um inset, criar uma nova forma internamente aqui, ó. Vou diminuir um pouco, fazer um novo. Vou criar um tipo de torre aqui, um prédio, um estilo meio futurista aqui, né? Clica no Extrude novamente, subir um pouco mais. Eu vou clicar no Bevel novamente, que é essa que eu utilizei agora há pouco. Primeiro, não esquecendo de dar OK aqui. Bevel. Só que agora eu vou fazer internamente. Então, OK. Agora eu vou alternar para o modo de seleção de vértices, ou vertex, né? Os vertex são basicamente as mesmas ferramentas que aparecem no modo de seleção por edges. Aqui, ó, a gente pode clicar. Tem um modo aqui que dá pra gente criar uma junção entre esses pontos, caso vocês queiram, que é o Target Weld. Habilitando ele, clicando nesse ponto aqui, vocês podem vir até o ponto contrário
clicando, ele tira todos esses pontos. Ficando até um negócio meio estranho aqui, mas vou dar um Ctrl Z aqui. Essa é uma ferramenta que dá para vocês unir dois vértices. Na verdade ele deleta o vértice do outro. Caso vocês queiram criar novas edges aqui em cima também, alteramos para o modo de seleção de edges. Lembrando que esses modos de seleção aqui, os atalhos deles são as teclas 1, 2, 3, 4 e 5 do teclado, não do teclado numérico, mas do teclado principal. E se caso vocês quiserem desabilitar alguma delas, é a tecla 6. A tecla 6 desabilita a ferramenta, nem qualquer uma delas, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e o 6 desabilita. Eu vou mudar para o modo de seleção de edges. Vou selecionar apenas essas duas linhas aqui, para criar uma nova conexão, uma nova edge mesmo, através do próprio Connect que a gente já usou no início. Para zerar esses parâmetros aqui, que foram os últimos que a gente utilizou com essa ferramenta, é só clicar com o botão direito aqui, ó, botão direito também aqui, ele centraliza. Eu vou diminuir, zerar aqui, vou centralizar aqui, ó, colocar menos 35, dá OK. Agora eu vou criar outra linha também, ao contrário. Seleciono essas duas, vamos no Connect. Aqui, aqui, aqui e aqui. Seleciono uma, clico na outra, Connect. Eu selecionei só essas duas que eu acabei de criar aqui e criei uma área menor internamente a elas. Dessa forma a gente tem uma pequena área ali, ó. Clicando nela, a gente pode fazer a extrusão. Ó, eu vou aumentar aqui para fazer um tipo de antena de comunicação, alguma coisa do tipo assim. Agora aqui a gente pode, para detalhar aqui, através do modo de seleção de edges, vou selecionar só os de cima. Pode alterar para o modo de seleção de escalas, modo de alterar as escalas. A gente clica no meio para alterar nos três ângulos X, Y e Z. O que a gente faz? Descendo, ele dá um... Desabilitamos a ferramenta. Ele fez alterou a escala, né, por igual em todos os três eixos X, Y e Z. E criou um tipo de antena mesmo, né? Essa é uma das coisas que dá para detalhar no objeto que vocês irão criar durante a nossa avaliação. E essas são algumas das ferramentas mais básicas mesmo, que pode ajudar vocês a criarem qualquer forma, qualquer objeto. Lembrando que vocês podem pegar alguma imagem também de referência ou partir de uma ideia que vai surgindo através da modelagem mesmo, colocando a imaginação em prática mesmo. E essa é uma forma até de praticar as ferramentas, pelo menos as ferramentas mais básicas do 3ds Max, independente da versão que seja, tá? Essas ferramentas são sempre são presentes em qualquer uma dessas versões, inclusive da 2010, que a gente usa em sala de aula, e até a versão mais recente, que é a 2015. Então seria isso mesmo, só para não confundir muito, vou ficar por aqui mesmo. E boa prova para vocês nessa semana. E podem ficar tranquilos que a prova vai ser bem
bem light, bem tranquila. Até mais. Fui.